Fala, meus ligados no Facebook da Criativa Online. Estamos aqui hoje com Ana Borges, psicóloga. A gente fez um convite para ela hoje para estar falando um pouquinho, né, da sua história de vida, quem foi Ana Borges, como surgiu Ana Borges, né? Boa tarde, Ana. Fala um pouquinho para essa galera aí. Boa tarde. Obrigada, né, a Criativa Online por este convite, né? Sempre está abrindo espaço aqui para estar falando, né, da psicologia, falando de Ana Borges. E hoje, um dia que mais que especial, né? Começando 2023, janeiro, início de ano, início de mês. Primeira entrevista do ano, né? Primeira entrevista do ano. Então, Ana, fala um pouquinho pra gente como é que nasceu Ana Borges. Antes de ser Ana Borges, quem é Ana, na verdade, assim, né? Quem são os pais de Ana, onde foi nascido os pais de Ana? Um pouquinho dessa história do início, que quase ninguém conhece quem são Miguel das Matas. Bom, Ana Borges, ela nasceu em Elísio Medrado, uma cidade vizinha. Mas a minha história com São Miguel já vem lá do meu nascimento. Curiosamente, eu nasci véspera de São Miguel, véspera do dia do padroeiro. Do padroeiro de São Miguel. Isso. E naquela época, tinha os almanaques, né? Os nomes vinham por almanaque. E então meu avô queria que o meu nome fosse Miguelina. Poxa. Olha aí. É muita perseguição assim com o São Miguel em si, né? São Miguel. Então, meu irmão falou que minha mãe tal, então me batizou como Ana, tá? Então eu não fiquei com o nome de Miguelina. Mas a minha história com São Miguel já vem desde aí. Nada contra todas as miguelinas, mas melhor Ana Borges, né? Melhor Ana Borges. Exatamente, né? Mas eu amo, né? Cheguei até aqui, amo muito a cidade me acolheu assim de uma forma muito especial, assim, de uma forma bem acolhedora. Tanto é que hoje eu me sinto uma miguelense. Eu sou uma miguelense. É uma miguelense. Bebeu da água que a gente conversou com o Carlos, que é fisioterapeuta. Eu falei pra ele também, que também é teu conterrâneo, né? Isso. Eu falei pra ele, bebeu da água daqui, gostou, é miguelense. Então não tem outro jeito. Ana, como é que foi teus estudos? Como é que foi tua carreira, assim, na escola em si? Era a menina do fundão? Eu perguntei pra Carlos, era a menina de sentar na frente, aquela menina que era estudiosa mesmo? Não, sempre gostei de sentar na cadeira da frente. Que bom. Sempre gostei. Mas eu também não vou deixar de falar que na época de adolescente, quem nunca... Foi lá pro fundão, perder de ano. Quem nunca brincou, quem nunca perturbou os professores, meus professores que estão aí ouvindo, me desculpem, viu? Mas... Não tinha jeito, não. Faz parte. Foi infância produtiva assim? Como foi sua infância? Assim? Minha infância foi maravilhosa. Eu digo que a minha infância e a minha adolescência, eu não sei se hoje os adolescentes vivem isso. Tem a oportunidade de ver, né? Tem oportunidade. Então, sempre que possível, eu mostro para as minhas filhas, eu falo como que foi a minha adolescência, eu tento resgatar um pouquinho. Mas, infelizmente, hoje é tudo diferente. Mas eu digo que eu vivi a minha adolescência. Eu vivi a minha infância. Um dos vídeos que a Ana fez no Instagram dela, foi no Facebook, não me recordo qual rede social foi. Mas ela estava em um lugar que tinha um rio assim, que ela falou que ali onde foi a infância dela, assim, com os pais. Conta um pouco dessa história. Foi criada mais na zona rural do que na cidade? Como é que foi isso? Eu nasci na zona rural de Elísio Medrado, na localidade chamada de Chapadinha, tá? Então, meus pais, eles fizeram a vida deles lá. Eu vim para a cidade, eu tinha 6 anos, né? Então, na verdade, eu não me criei na zona rural, mas eu tenho a minha memória afetiva de lá. Eu vivo assim, esses 6 anos, eu lembro de cada detalhe. Como se fosse ontem, assim, né? Isso mesmo. Então, assim, eu lembro eu brincando. Na época a gente não tinha brinquedos, a gente fazia bonecas com o coisinha da banana, com boneco a espiga de milho. Então, assim, a gente brincava.
Então era uma infância. E fora que tinha que ter criatividade para poder construir seus brinquedos, né? Acho que isso é também importante. A gente fazia fogãozinho no chão para fazer comidinhas, pra gente fazer aqueles cozidos. Então assim, foi uma infância bem vivida. Infância gostosa. Quer dizer que assim, final de semana, uma das vezes ia pra zona rural, meio de semana ficava na cidade, deveria ter escola também, não era isso? Mais ou menos? Tinha, quando eu ainda morava lá, meu irmão, né, sempre vinha me trazer na rua, porque os meus irmãos não tiveram a oportunidade de estudar, né? Isso eu sempre falo que eu tive esse privilégio, né? Tem outros que teve uma oportunidade, mas não decidiram viver. Alguns anos atrás eu acho que era a realidade de muita gente. Sim. Os meninos era para trabalhar, as meninas para poder. Isso mesmo. Mas assim, então assim, quando eu tinha 6 anos, minha mãe veio para a sede para tomar conta do irmão dela que tinha problemas de saúde. E aí eu vim. Então assim, eu não fui criada na zona rural, mas eu tenho o meu pezinho lá. Tem uma vivência lá também. Né? Isso, é tanto que eu amo. Tá? Como eu fiz o vídeo nesse dia, então assim, eu amo a minha mãe contar a história. Ainda ontem eu tava lembrando que eu pequena, mas eu me lembro de minha mãe subir na ladeira com lata d'água na cabeça. Então assim, era uma vida sofrida, sim. Mas que a gente tem muitas recordações boas. Sim. Eu acho que muita gente também, até ouvindo você falar isso, até relembra a vivência disso. Sim, com certeza. A gente sabe que essa história não é só a de Ana, mas de várias outras pessoas que têm uma vivência parecida, né? Ana, vamos mudar um pouquinho de assunto. Queria saber como é que foi a ideia de ser psicóloga. Como é que foi isso aí? Foi assim, saindo do ensino médio? Era um sonho de criança? Não era? Foi como saiu da faculdade, logo do ensino médio e foi para a faculdade, optou logo por ser psicóloga? Como é que foi isso mesmo? Não. Eu sempre sonhei em ser médica, né? Meu sonho ainda não morreu. Eu digo que eu sonho porque ainda não morreu, né? Mas assim, aí eu fui embora para Salvador, morei por 15 anos em Salvador. E então assim, a cada trabalho nascia assim a vontade de fazer algo que estava relacionado àquele trabalho. Mas eu não me encontrava. Porque eu queria cuidar de gente. De qualquer forma, mas queria estar lá. Eu queria cuidar de pessoas, né? Então assim, eu entrei na faculdade de contabilidade, cheguei a cursar 2 semestres, mas eu vi, não era a minha praia, tá? Tentei ainda fazer administração, não era a minha praia. Fui fazer enfermagem uma época, me encontrei. Porém, naquela época que era tudo mais difícil, aí eu tinha que optar ou trabalhar ou fazer estágio, ou estudar. E Salvador, você... Não tinha como fazer isso aí, não. Só estudar é meio que complicado. E aí, mais uma vez, eu paralisei o sonho. Eu tranquei a faculdade. E aí, quando foi uma certa vez... Em 2014, eu estava numa empresa trabalhando e aí eu conversando com minhas colegas e aí tinha um programa do Educa Mais Brasil e aí eu disse, eu vou tentar. E as meninas falaram assim, Aninha, você vai tentar o quê? Eu disse, eu vou tentar psicologia. Mas na época eu não associava para clínica. Eu pensava em trabalhar em RH. Entendi. Porque era o conjunto de onde eu trabalhava. E aí, para minha sorte, minha surpresa, eu consegui essa bolsa do Educa Mais. Trabalho é um pouquinho totalmente diferente. Totalmente né? diferente. Isso. Totalmente diferente. Mas, como eu falei no início, o meu desejo era cuidar de gente. Cuidar de pessoas. E isso realmente deu positivo. E então, aí entrei, consegui a bolsa, fiz meu curso. Aí, já no último ano... Eu retornei para o interior, porque a minha filha mais velha se formou. E aí eu tinha a pequena e assim, aí era uma vida assim que a pequena era casa, escola, creche. E eu trabalhando e a vida muito corrida e eu decidi, eu disse, não, eu vou voltar para Elísio Medrado porque a gente precisa dar uma qualidade de vida aos filhos. E então eu voltei no último ano da faculdade.
E aí, gente, bateu aquela coisa, desiste, tá? Agradeço muito ao meu esposo porque ele não deixou eu desistir, né? E aí eu enfrentei, ia para Salvador, morando aqui no interior, ia para Salvador. Aí uma professora minha me aconselhou: Ana, tranque algumas disciplinas e nem que você prolongue, faça um esforço. Isso eu fiz. Então, em 2019 foi um ano assim, gente, de muitas batalhas. Eu saía de Elísio Medrado 1h30 da manhã, dia de segunda-feira, para ir para Salvador. E aí fazia estágio, estudava, mas consegui, venci. É importante conseguir. Né? Venci. E com essa vitória, fiz planos. Quem não fez planos? Todo mundo faz. Sim. Só que aí veio a pandemia. Realmente, foi. A pandemia veio, mais uma vez, paralisou os meus projetos. Só querendo ou não, a pandemia também foi até positivo. Porque quem hoje em dia, após pandemia, antes da pandemia já precisava de psicólogo. Mas pós-pandemia, eu acho que o pessoal está mais necessitando ainda de psicólogo. Exatamente. E aí, na pandemia, eu fui convidada para trabalhar no CRAS, né, de Elísio Medrado. Na verdade, foi antes da pandemia, quando eu estava já trabalhando, começou a pandemia. E aí veio a necessidade de formar um grupo com outros colegas para que a gente pudesse dar apoio, que a gente pudesse acolher essas pessoas que estavam sofrendo. Porque a pandemia foi tudo novo pra gente, né? Então vivemos momentos de medo, de angústias. Então foi muito difícil. Né? E aí a gente montou esse grupo e aí veio 2021, foi quando eu vim para aqui, para São Miguel. Né? Apresentei o meu trabalho e aí vim trabalhar aqui, fiquei 11 meses como psicóloga. Eu me recordo claramente que vocês acham que eu todo felizinho assim, não passo pro psicólogo? Passava direto lá. E às vezes com meus probleminhas lá, cheio de confusão na cabeça, sentava lá, desabafava o máximo possível. E realmente, pessoal, não é porque às vezes a gente tem um sorriso no rosto que às vezes a gente não precisa, não. Sim. Acho que todo mundo, posso estar enganado, doutora, todo mundo precisa ter um acompanhamento com um psicólogo. Todo mundo precisa, isso é essencial. Eu sempre falo que se todo mundo fosse ao psicólogo, procurasse um psicólogo, iam faltar profissionais. Sim. Mas, infelizmente, ainda existe um tabu. Por quê? Porque a sociedade prega que só vai em psicólogo quem é maluco. Ou depressivo, ou qualquer coisa do tipo. Se você procurar um psicólogo, um exemplo, alguém vê você entrando na clínica de psicologia, Hemerson tá com problema, Hemerson tá ficando maluco, tá procurando um psicólogo. Mas não é isso, gente. O que é a psicologia? A gente vai tirar o problema das pessoas? Não. Os problemas vão existir. Mas nós vamos administrar e te ensinar como você lidar e enfrentar com o problema. Né? É você bater de frente com o problema e dizer: eu posso ir até aqui, eu não posso ir mais, né? Eu vou por esse caminho ao invés desse. Eu tava até conversando com uma amiga minha ontem, né? E aí, perto desse gancho, e eu falei pra ela que às vezes a visão de quem tá fora é melhor do que quem tá dentro. Eu falei pra ela, eu até conversei com ela, falei, ó, às vezes a gente tá vendo esse celular, tá com a capa arranhada e a gente tá desesperado, como é que eu começava a consertar meu celular? E às vezes a visão é só falar, em tal lugar vende uma capa, certo? Comprar e trocar. E às vezes a gente no desespero a gente não tem essa visão de como melhorar isso. É porque assim, nossa mente ela fica atrelada ali a só aquele problema. A gente não vê na solução, né? Eu costumo dizer que de cada problema eu faço uma escadinha. Então cada problema eu vou fazendo uma escadinha para alcançar o sucesso. Porque quem não tem problema, vocês acham que eu não tenho problema? Todo mundo tem problema. Mas às vezes eu sei como agir diante daquilo, mas a minha mente ela não processa, ela não entende, não escuta. Ela não quer entender a gente mesmo, na verdade. Exatamente. Mas aí vem uma segunda pessoa que está fora do seu ambiente, fora do seu contexto ali, e vem e diz: faça isso, haja dessa forma. E se você
agir dessa forma? Será que o seu sucesso não vai ser melhor? Que às vezes, até que nem você falou agora mesmo, se você fazer isso, será que não daria certo? E às vezes a pessoa só estava pensando aquele toque para poder melhorar as coisas, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, quantas vezes, qual é o costume, né? Deixa a pergunta aqui para você que está nos ouvindo, nos assistindo agora. Quantas vezes você falou com você mesmo? Você conversou, olhou para dentro de você e conversou com você? Realmente, acho que poucas vezes as pessoas fazem isso. A gente não faz isso. E assim, aqueles 50 minutos que você passa ali com o psicólogo, você está desabafando, porque Rimerson pode chegar para um irmão dele e desabafar. Só que o irmão, né, é só um exemplo, viu? Sim. O irmão pode ouvir aquilo e julgar. De que forma ele se desabafa de um problema qualquer? Você é besta, você deveria agir de tal forma. E o psicólogo não. O psicólogo, ele vai ouvir, ele vai te acolher, tá? A gente não julga ninguém. Por mais problemas que você traga, por mais absurdo que você acha que é aquele problema, a gente não vai te julgar. E até pela ética não se pode divulgar o que foi dito. Então é mais seguro ainda conversar com o psicólogo do que com alguns amigos. Exatamente. Olha só, ele falou aqui que ele ia. Então, assim, em momento nenhum, eu disse que ele ia. Foi ele quem falou. Mas eu falo até para motivar as pessoas, incentivar as pessoas a irem. O que eu não posso é eu chegar e dizer... Rimerson faz acompanhamento comigo, João faz, Maria faz. Não, mas você falar, você está incentivando outras pessoas. Ainda hoje uma pessoa de uma outra cidade entrou em contato comigo para marcar, né? E assim eu fico feliz porque eu ouvi boas recomendações sobre o seu trabalho. Então eu te procurei porque eu ouvi relatos de pessoas que você acompanhou e que hoje é outra pessoa. Então isso nos dá um gás para que a gente estude mais, para que a gente possa oferecer para as pessoas, né? Exatamente. Eu acho que tem até uma palavra que eu escutei da minha tia, que logo quando fui começar a fazer acompanhamento com a senhora, e aí ela me falou que temos que ser motivadores de pessoas. Então, se depois que eu ouvi isso aí, eu falei, poxa, eu motivo pessoas, então eu tenho que procurar alguém para me motivar. Exatamente. É isso? Então, querendo ou não, acho que a profissão é mais ligada a isso. Então, as pessoas que nos assistem, que vão nos acompanhar lá no Instagram também, nas outras redes sociais, tenta procurar uma psicóloga. Não é por ser maluco, nem por ser depressivo, por nada. Não. É só para poder ter uma análise melhor da sua vida, entender melhor você mesmo, né? Porque a gente se autoconversar também é bom. Porque assim, algumas pessoas se autocriticam, outras se gabam demais. Então, assim, é melhor ter esse equilíbrio também, para poder até conseguir conviver melhor com as outras pessoas, né? Às vezes, né, algumas falas que a gente escuta muito eu não sou capaz, Sim. Eu não sei fazer nada, mas e se eu fizer e as pessoas me julgarem? Mas aí eu volto e digo, e se você não fizer, você vai saber qual vai ser o resultado? Sim. É preciso você fazer. Então é o que eu sempre digo, o não a gente já tem. O não de que não vai dar certo, de que não vai ter resultado, você já tem. Vamos correr atrás de sim. Eu acho que não existe derrota, existe aprendizado, vitória. Mas enfim. Eu sempre digo, Rimerson, você falando isso, que não existe derrotas. Em tudo a gente tira lições. Sim. Tudo. Às vezes você passa por uma situação que você diz, meu Deus, eu não vou conseguir sair, eu não sei sair disso, como é que eu vou sair? Mas dali você tira lições e depois você olha e diz, eu precisei passar por aquilo para hoje eu ser quem eu sou. Tem para amadurecer também, né? Exatamente. Uma das coisas também que eu acho interessante na psicologia, porque hoje a psicologia consegue também fazer, não sei nem a palavra correta, mas junto com casais também, né? Para poder, querendo ou não, a gente viu que esse ano de 2022, 2021, teve muitos términos de relacionamentos. Justamente por esse motivo, por ter ficado muito tempo em casa, né? E aí não conseguia, não se entendia, não conseguia conviver, porque tinha um costume de ambos estarem em trabalho e se ver só à noite. E quando conseguiu ter esse contato maior dentro de casa, as brigas eram mais constantes, não sabiam um lidar com o outro ou entender o outro. Porque qual é o segredo de um relacionamento? É o diálogo. Se não tiver o diálogo, não tem. Porque assim, relacionamento, nós estamos falando de duas pessoas
completamente diferentes, que de criações diferentes, de vivências diferentes, porque comportamento é aprendido. Sim. Eu vou aprender o que eu vejo ali dentro da minha família. O outro vai aprender o que vê lá. E quando esses dois se juntam debaixo de um mesmo teto? Realmente. Né? Então, se não tiver um diálogo, não tem um relacionamento. Mas muitas vezes nós também queremos mudar o outro. Eu quero que o outro seja o que eu quero. Mas será que é isso que vai fazer o outro feliz? E às vezes a intenção do outro é a mesma coisa também. Eu sempre digo, né? A mão tem 5 dedos. São irmãs, mas não são iguais. Uma família, você pode ter 3, 4 irmãos, mesmo pai, mesma mãe. Todos vai ter um comportamento diferente, atitudes diferentes. E por que nenhum relacionamento vai dar certo? O casal que me dizer que não briga e que vive 100% feliz, opa, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa aí que não tá dando certo. Passa a receita cá pra gente, porque eu tô precisando, viu? Mas enfim, uma das coisas também que eu vi uma vez, Ana, em um vídeo, acho que foi na internet, foi um psicólogo realmente falando. Ele perguntou para o pessoal, né, que ele perguntou se alguém pegar um café, uma água, botar no fogo, botar o açúcar, depois o pó de café, ou se a pessoa pegar o pó de café, botar junto com a água e fazer esse café, qual das opções estava certa? Aí o pessoal falou, rapaz, tá o cara falou, as duas. Ele falou, pois é, as duas. Nem sempre o que tu pensa tá errado, nem sempre o que eu penso tá errado. Às vezes é a situação de aprendizado, de vivência de cada um. E eu sempre digo assim, olha só, eu preciso ouvir e você precisa falar. Isso. Você precisa ouvir e eu preciso falar. Então, aí eu vou lá para o consultório de psicologia. Você chega lá, o paciente, normalmente, a maioria das vezes, é quem mais fala. Mas nós também falamos. Precisa, tá? né? É preciso, porque assim, como é que eu vou viver sem que o outro me escute? E aí, se você tem a sua opinião, por que eu não posso falar? Então, só a sua voz vai ser ativa? Não. Por isso que, olha só, como Deus foi tão bondoso com a gente. Ele deu 2 ouvidos e uma boca. Porque a gente precisa ouvir o outro, né? Então, assim, eu preciso entender e te ouvir para eu saber, depois eu dar a minha opinião. De repente, quando você me escutar, você vai dizer não. Talvez talvez a gente possa juntar e a gente ter outro resultado. Sim. Até porque relacionamento é abdicar de várias coisas, de ambas as partes. Sim. Porque senão não vai dar certo, não é isso? É a abdicação sempre, gente. Porque assim, é como eu disse, você está em uma casa e você vai para dentro de outra casa. Então assim, você vai conviver com uma pessoa de costumes diferentes, de tradições diferentes, de costumes diferentes. E aí, daqui a pouco, o relacionamento vem filhos, Sim. né? E aí vem uma questão, porque assim, às vezes com o filho, aí você quer educar de uma forma, a mãe quer educar de outra. Precisa ter um consenso, precisa ter o diálogo para que chegue em um determinado local da melhor forma possível. Eu acho que um dos erros que acontece muito, posso estar enganado, né? Que era algo antigo que eu acho que tem que se mudar hoje em dia, era aquele negócio das mães botar o medo para o pai e ela ser a figura positiva. Tipo assim, quando teu pai chegar, né, tu vai ver. E às vezes não tem que ser aquilo, tem que entender que os dois têm a mesma autoridade. Não é isso, Ana? Exatamente. Então, assim, isso, gente, é uma questão que, assim, a gente discute muito. Eu, quando atendo crianças, normalmente, né, sempre nos meus atendimentos à criança, o primeiro atendimento é com os pais. Né? Às vezes o pai não quer ir, vai só a mãe. E aí, quando a gente vai colher os dados, o que a criança está sentindo é fruto disso aí. É fruto do medo que é imposto na criança. Se você derrubar isso, você apanha. Se você subir no sofá e pular, você vai cair, vai se machucar, vai tomar injeção. Se você fizer isso, quando o seu pai chegar, eu vou contar teu pai vai te dar uma surra. Então assim, aí a criança vai crescendo com o quê? Com medo. Então eu vou ter medo do meu pai, mas eu não vou ter respeito.
Eu tava até vendo um story de Graciele Pereira, um abraço pra minha brodinha hoje aqui. E ela tava falando sobre isso, que realmente a violência não é o fator predominante para poder educar ninguém. Tem um método, né? Eu estudo para atender, porque a gente, mesmo formado, a gente mesmo profissional, nós somos eternos estudantes, tá? Então tem um método que chama-se disciplina positiva. É sobre isso, é sobre você falar de uma forma que a criança entenda, porque você não adianta, vou dar até um exemplo, quando você fala gritando, tanto criança quanto adulto. No nosso cérebro há uma barreira. Quando o som, a voz entra no ouvido de um tom alto, cria uma barreira e não eleva a mensagem. Assusta, no caso. Então, assim, você só vai ouvir a voz, você só vai ouvir o tom de voz. Por isso que quando em uma discussão, um sempre quer falar mais do que o outro, um sempre quer falar mais alto e chega à conclusão, ao determinado ponto. Ninguém entende nada. Ninguém entende nada, porque é preciso um escutar. Aí o que é que acontece? Eu não sou besta, eu não vou ficar escutando, porque eu vou gritar mesmo, tem que me... Não, gente, então a mesma coisa, criança. Criança, você tem que se abaixar para falar com a criança, porque ela tem que entender que está falando de igual para igual. Então não é um ser superior. Eu não tenho que ensinar para a criança de que tem que respeitar, tem que ter medo do adulto porque ele é maior. Não. Eu preciso ensinar o porquê que ele precisa respeitar. Vou dar um exemplo que acontece em todas as famílias. Criança gosta de ficar pulando de um lado para outro, pula em cima de sofá, em cima de cadeira. Qual é a reação dos pais? Desce daí, menino, que tu vai cair, vai quebrar a cara. A criança não vai entender que ele tem que descer. Então, se vocês pegar a criança, Hemerson, desça daí, meu filho, que se você cair, você pode se machucar. Se você se machucar, você não vai poder brincar depois. Olha o tom. É fácil? Não. Talvez no primeiro momento ela não vai entender. Né? Mas a gente precisa procurar melhorar o que é que eu estou fazendo, o que é que está acontecendo na relação pais e filhos, na relação de relacionamento, né, conjugal, familiar, social, o que é que está acontecendo? Por que que tem tantos problemas? O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso fazer para melhorar? Eu vi uma pesquisa há pouco tempo atrás também, não sei se realmente ela é verídica, que teve algumas opiniões divergentes entre alguns psicólogos e falavam que as crianças hoje em dia, algumas criam um certo problema de depressão porque por falta de atenção dos pais em situações básicas. Tipo, um exemplo mesmo que um dos psicólogos citou foi quando a criança chama o pai para mostrar algo, mesmo que seja algo significante para a gente adulto, e os pais às vezes não ligam, não dão muita importância. Segundo eles, não sei se é verdade, se me confirmar isso, cria uma barreira entre o contato do pai ou mãe, né, com a criança. Isso é verídico, Ana? Sim, e eu ainda vou falar uma frase bem forte, mas é verdadeira. Nós hoje temos muitas crianças órfãos de pais e mães vivos. Que é isso? É isso aqui, gente. O celular está tomando conta porque os pais não dão mais atenção aos filhos. Então, assim, às vezes o filho até faz algo para chamar a atenção e dizer, eu tô aqui. Só que aí vem a repressão, né? Eu ouvi uma certa vez, eu ainda estava até na faculdade, de um adolescente que dizia assim, eu preferia morar em uma favela. Porque o meu pai está dentro de casa, mas o meu pai não olha para mim. O meu pai acha que dinheiro é tudo. Ou seja, por que isso, gente? Porque muitas vezes o pai e a mãe acham que... o conforto possível, né? O filho ter o melhor celular, o filho ter as melhores roupas, o filho ter os melhores sapatos, ter tudo da moda, brinquedos da moda, que isso é o suficiente. Mas às vezes o filho só quer um abraço. Às vezes o filho só quer que o pai diga, eu estou aqui.
o material, uma coisa que faz parte. Para muitas crianças, isso ficou para trás. Só que, infelizmente, hoje a gente vê que os pais estão criando as crianças nessa condição. Só que eu digo, hoje você pode dar. Ótimo, parabéns. Mas e se amanhã você não puder dar esse bem material? Porque a gente sabe hoje, mas a gente não sabe de amanhã. Então, assim, isso é muito complexo. Então, assim, principalmente, gente, depois da pandemia, isso piorou muito. Então, hoje, as crianças estão ansiosas, muitos adolescentes ansiosos, aumentou muito a procura de atendimento para crianças e adolescentes nas clínicas de psicologia. Por quê? Ficaram ociosos e aí veio a tela, né? E aí eu até falo, não sei se alguém aí acompanha a novela da Globo que está passando agora. Eu não sou muito fã, não sou viciada em novela não, mas dentro da minha profissão a gente precisa assistir, porque a gente precisa também ver. E tem uma cena que é justamente isso, que é a compulsão cibernética, né? É o vício daquele adolescente pelo uso do aparelho. E muitas vezes os pais não se dão conta disso. Meu filho está no quarto. E aí vai causando, vai criando a situação, e aí começa as crises de ansiedade, aí a ansiedade aumenta, vai virando um transtorno, daqui a pouco nós temos adolescentes aí se mutilando, que temos muitos casos, tá? E pegar só um caso aqui, real, que eu mesmo fiz essa contagem aqui em São Miguel tem 5 casos de suicídio, né? Acho isso triste, sendo que a maioria deles, se não me engano, exatamente 3 são adolescentes. Então, assim, é muito triste ter uma cidade com um pouco menos de 12 mil habitantes tendo um caso tão alarmante em menos de 2 anos, pessoal. Não é muito tempo, não, menos de 2 anos. Então, para mim, né, como psicóloga, né, profissional da área de saúde mental, isso é triste. Por quê? Porque isso não houve uma prevenção e a gente precisa trabalhar com a prevenção. Sim. Mas a prevenção não é só dos poderes públicos, não é só dos profissionais, a prevenção também vem da família. Sim. E até porque, assim, até pegar um gancho, Ana, acho que não só pela parte da depressão em si como dos adolescentes, até porque quando se acha uma porta de escape para amizades que não influencia de forma positiva, também vai agravar o tráfico, um assalto, e às vezes o pessoal até julga, não tinha, o pai dava toda a situação financeira para poder não estar naquela vida do crime, mas foi porque eu acho até pela situação da solitude, né? E aí acaba achando amizades para poder justamente essa necessidade. Ele está só, precisa de alguém para conversar. Atrás da tela tem alguém que está dando atenção, a gente não sabe quem é. E aí ele vai recorrer a quem? A quem está lá, porque quem está perto está longe. E aí acaba que a gente perde vários adolescentes, ou por crime, ou por suicídio. Infelizmente. E aí eu vou ainda pegar também um dado, né, que eu nem comentei no início, mas hoje eu sou especialista em psicologia obstétrica, né? Então eu fiz especialização nessa área. E os dados de adolescentes que engravidam são altos. Também, nessa parte. Por quê? Porque é uma forma que muitas delas acham de sair daquela convivência da sua família. Então elas se veem numa situação vulnerável, tá? E aí diz, não, eu vou engravidar porque eu saio dessa vida. Vou conseguir casar, ter um casamento estável e às vezes... Só que o relacionamento, a pessoa com quem se envolveu, então assim, aí não dá uma estrutura e aí onde vem os problemas? A gente volta até para aquele primeiro assunto que a gente tem, né, da situação de não ter experiência de vida, a vivência dentro de casa também não foi um exemplo e a pessoa acaba não tendo experiência para relacionamentos. E vamos criando no futuro. Mas justamente, foi o que eu falei antes. Comportamento é aprendido. Se eu estou dentro de casa, se eu tenho uma convivência com a minha família, com minha mãe, com meu pai, eles têm uma boa convivência, eu vou aprender aquilo.
Se eu vejo que minha mãe e meu pai estão se degladiando, estão brigando, eu vou aprender que relacionamento é aquilo. Até porque crianças não nascem com maldade, são implantadas nelas após elas crescerem e virarem adultas, na verdade, não é isso? Então, assim, a partir de 5 anos, a criança já começa a formar, né, o seu psíquico, e aí vem esses aprendizados. Então, eu estou vendo uma família, estou crescendo no seio de uma família que só vivem brigando, eu vou aprender o quê? São os maiores exemplos delas, são os pais e as mães que passam esses exemplos. Exatamente. Aí você de casa pode dizer assim, mas eu conheço pessoas que viveram em famílias harmoniosas, em famílias boas, de bons exemplos, e que, vamos usar a linguagem popular, e deu pra ruim, né? Seguiu outra vida. A gente falou o quê? Somos seres humanos, nós não somos iguais. Sim. Né? Então, assim, vai existir alguns casos, sim. Né? Mas a maioria, eu digo pra você que vai aprender o que está ali na vivência. E até, querendo ou não, entra naquela parte também de ser órfão de pai vivo. Então, né? Com certeza. Entra essas partes também aí, então. Exatamente. Ou só última pergunta pra gente finalizar. Bate-papo tá tão já bom. Tá tão gostoso, né? Ana, você acha interessante que a psicologia tem que estar mais presente nas escolas? Com certeza. Absolutamente. Então, assim, hoje a psicologia, nós temos muitas crianças Pode seguir. que estão precisando, profissionais da saúde que estão precisando. Até professores estão precisando hoje em dia, né? Profissionais da saúde também, mas eu quis dizer os profissionais da educação, si, né? Então, assim, então é preciso, então, assim, eu sou defensora, inclusive, antes da pandemia tinha uma lei que era para obrigatoriedade ter um psicólogo e um assistente social nas escolas. Veio a pandemia, infelizmente deu uma paralisada e nem todos os municípios, isso é a realidade, tem esse olhar. Porque aí coloca um psicólogo no município, estou fazendo a melhor coisa. Mas será que um psicólogo vai dar conta de 20 mil habitantes, 15, 10, 30 mil? Até porque eu acredito que um acompanhamento por mês, eu acredito que seja pouco. Sim, o acompanhamento com psicólogo é o essencial a cada 8 dias, é semanal. Às vezes a gente coloca 15, às vezes coloca um mês. Depende mas da situação. Depende da né? situação. Um mês já não vai fazer mais efeito, né? E aí a gente às vezes vê relatos, eu coloquei meu nome na lista, não sabe quando é que vai chamar, eu passei uma vez, aí só daqui a 3 meses. Isso não funciona, gente. É preciso cuidar. E saúde mental faz parte da vida da gente. Sem saúde mental, nós não temos a saúde física. Nenhuma das saúdes, né? Nada, né? nada, Não nada, temos. nada. Então é preciso cuidar da mente para o corpo estar bem. Porque Se é a o pivô gente de tudo. É o pivô de tudo. E aí eu vou chamar a atenção, né? Estamos no mês de janeiro. Temos uma campanha chamada Janeiro Branco, que é justamente para dar mais ênfase à saúde mental. Por quê? Mês de janeiro é mês de planos, mês de fazer metas. O que é que eu vou fazer durante esse ano? Mas também é um mês de frustração. Por quê? Eu não alcancei as minhas metas do ano passado. E eu não sei lidar com perdas. Eu não sei lidar com frustrações. Então, a gente aumenta, infelizmente, a gente vê que os números aumentam de pessoas ansiosas, pessoas depressivas, porque não conseguem lidar com isso. Então, fica aí, tá? Esse apelo para vocês. Cuidem da saúde mental de vocês. Essa aí, nosso bate-papo de hoje, eu fico com Ana Borges. Bate-papo muito interessante, tá bom, galera? Próxima semana vamos estar aí com Isana Andrade, design gráfico, ou design de sobrancelha, foi mal, perdão. Empreendedora, 20 aninhos. Temos que dar essa oportunidade para essa galera também aí, que é incentivador de pessoas. Fala em incentivador de pessoas, Ana Borges. Fala um pouquinho para essa galera que te assiste, que te admira. Dá uma palavra de motivação, de incentivo para esse povo aí, para poder finalizar. Pra gente finalizar, tá? Eu venho falar também um pouquinho, né, dos atendimentos online e presencial, né? Clica aí nas redes sociais, PC Ana Borges,
tá? Que aí vocês vão encontrar e a gente vai fazer mais, tá? E seja o seu próprio motivador. Olhe para você e se pergunte, diga para você mesmo: quem eu quero ser daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 5 anos? 5 anos, por que a Ana está falando 5 anos? Porque é uma meta, mas nós podemos chegar onde nós queremos em pouco tempo. Em 2020, eu fiz uma meta onde eu queria estar em 2025. Hoje, 2023, eu já vivo isso. Então, só depende de nós. Não espere pelo outro, depende de você. É isso aí. Quinta-feira estaremos aqui com Isana Andrade, certo? E toda semana vamos estar assim, terças e quintas, às 17h30, com pessoas especiais aqui conosco. Criativa Line, sempre conectada com você.